Boa noite, igreja, graça e paz. Uma satisfação estar novamente aqui com essa juventude. Na verdade, para mim sempre é um desafio ministrar para a juventude. Eu que já tenho meus tarará, não parece, tá, irmãos? É porque eu uso Renil. Então, a face parece que tem menos, mas tem bastante. Gente, hoje o tema que foi proposto é um tema bastante desafiador. Falar sobre sentimentos, falar sobre o interior do ser humano, eu posso dizer que é algo bastante complicado, bastante difícil, porque cada um tem uma reação diante de uma circunstância. Existem circunstâncias que para mim pode ser algo relevante, mas para outra pessoa aquilo pode ser a gota d'água. Então é algo muito complicado, mas nós vamos tentar fazer com que você tente se identificar e perceber se existe algo em você, ver se existe algo que precisa ser tratado, algo que precisa ser cuidado. E em nome de Jesus, se você perceber que existe algo na sua vida, para que você flua através do Espírito Santo, flua naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, eu te peço em nome de Jesus que você não bloqueie isso na sua vida, mas que você se rasgue na presença dEle, que você coloque o seu coração totalmente focado naquilo que Deus Ele quer ministrar na sua vida nessa noite. Diante disso, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, ou pode estar no seu smartphone, pode estar impressa, e eu queria que você declarasse comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Fale isso no seu coração, você não precisa abrir a boca. O Espírito Santo, Ele entende aquilo que está no seu coração. No seu coração diga com convicção: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos te apresentar os nossos corações. Eu entendo, Senhor, que algo o Senhor tem a tratar conosco, Pai. Nós não conhecemos, Senhor Deus, o próximo que está aqui neste lugar, nem mesmo nos conhecemos. Mas o Teu Espírito Santo, Tu que és o Deus que tudo sabe, Tu esquadrilha o nosso coração. Entende, Senhor Deus, em que área precisamos tratar. Queremos sair deste lugar, Senhor, totalmente libertos. Queremos poder sair deste lugar, Senhor, e alcançar o inalcançável. Senhor Deus, e conseguir, Pai amado, usufruir de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Gente, então graça e paz, boa noite. Para quem não me conhece, quem não frequenta a terça-feira, sou o pastor Beto. E o tema que foi proposto para esta noite, rejeição. O que eu acho muito interessante da rejeição é que todos nós, sem exceção, já enfrentamos algum nível de rejeição. Todos nós. Independente do nível que você enfrentou, tenha certeza que você já passou por algum tipo de rejeição. Quer seja uma rejeição na sua faculdade, no colégio, familiar, com amigos, todos um dia fomos rejeitados. Só que a diferença entre uma rejeição e a outra, o que põe níveis nela, é de quem partiu essa rejeição. Quando a rejeição é de alguém que nós não conhecemos, isso passa como se algo indiferente. Se você for rejeitado, por exemplo, na rua, por alguém desconhecido, alguém de repente que você queria pedir uma atenção, uma informação, se essa pessoa não te deu essa informação, ou se ela nem mesmo falou com você, isso passou indiferente. Mas quando você é rejeitado dentro da sua própria casa, daqueles próximos, pode ser na sua família, ou pode ser um amigo muito próximo, isso faz toda a diferença. Talvez uma grande maioria já conheça o meu testemunho e sabe que por muito tempo eu sofri por esta aflição chamada rejeição, este sentimento. E o que é muito intrigante é que a rejeição, como foi dito pela Lorena, ela literalmente fecha portas, bloqueia áreas da nossa vida que parece que se tornam impenetráveis. Áreas que nós poderíamos usufruir dela, acabam sendo impenetráveis. Mas até que você descubra que você passa por uma rejeição ou por um sentimento de rejeição, até que você entenda isso, você pensa que está tudo bem, você pensa que está tudo normal.
A pessoa que tem esse complexo de rejeição, ela não sabe que tem isso. Ela pensa que a sua vida ela está passando normal. E eu queria muito que você ficasse ligado naquilo que eu vou falar, em alguns pontos que eu vou tocar, para que você tente se identificar se você tem esse complexo, se você passa por esse sentimento de rejeição. Porque no final também nós teremos a chave para tudo isso. Para que então haja um romper, haja uma libertação nas nossas vidas deste sentimento. Então o primeiro ponto é que para que você entenda se você tem um complexo ou não, é você saber que você já foi rejeitado um dia. Independente da forma que você foi, ou o nível que você já passou por um tipo de rejeição. A pergunta é, que rejeição eu passei, e se essa rejeição afetou tanto na minha vida, a ponto de bloquear sensações, sentimentos, atitudes, se essa rejeição veio a ponto de mudar a minha identidade ou não. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Juízes, capítulo 11, do versículo 1 ao 11. Para quem não sabe, o pastor Anderson e a pastora Glei hoje estão felizes da vida, né, irmão? Que bênção. Aleluia. Então vamos ler comigo? Juízes capítulo 11, do versículo 1 ao 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíram. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os cidadãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamo-nos a ti. Vem, pois, conosco e contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes a levantar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Perceba que aqui é um exemplo, e eu queria hoje dar 3 exemplos sobre este sentimento de rejeição. O primeiro exemplo, nós começamos a olhar aqui para a vida de Jefté, e nós percebemos que a vida dele já começa de uma forma complicada. O seu pai, ele teve um caso com uma prostituta, e desta relação nasceu Jefté. E por ele já ser filho de uma mulher não tão benquista naquele lugar, ele já tinha um sentimento de ser rejeitado. Só que o cume de tudo isso, o ponto crucial de tudo isso, foi quando ele chegou a uma certa idade, e os seus próprios irmãos expulsaram Jefté da sua casa, acusando ele de não ser um filho legítimo. Por ele ser filho de uma prostituta, ele não poderia herdar a herança do seu pai Gileade. Então perceba que este menino, desde a sua infância, ele já começa com trauma. Ele já começa passando por algum tipo de dificuldade, por rejeição.
Mas a pergunta é, pastor, o que é rejeição? Eu tomei nota sobre o que é rejeição e eu queria que você prestasse muita atenção nessas palavras. De repente podem existir alguns psicólogos aqui, estudantes de psicologia. Então a psicologia ela diz que a rejeição é o bloqueio para o desenvolvimento de relações interpessoais sadias. Assim a pessoa não consegue se entregar totalmente, prejudicando a convivência. São traumas anteriores. A rejeição nada mais é do que traumas anteriores. Traumas que você sofreu, traumas que você passou. Pastor, mas o que é um trauma? Um trauma é algo que foi com muita violência que atingiu o seu emocional. Isso é um trauma. Quando algo vem com muita violência no seu emocional, isso deixa uma marca, isso fere. Mas o problema do ser humano é que ele consegue ser sarado, entre aspas, mas não consegue esquecer a dor que aquilo causou. A rejeição ela acontece quando você sofre o trauma, quando você sofre o abalo psicológico, quando você sofre algo da sua família, de alguém próximo. Você consegue superar aquilo é sarado, mas você não consegue esquecer, você não consegue abandonar a dor. Vou dar um exemplo da minha esposa sobre trauma. A minha esposa, uma certa vez, nós tínhamos acabado de comprar um carro, e aí ela foi dirigindo, nós estávamos numa reunião com alguns amigos, e ela pegou o carro e saiu, tinha que ir em casa. E no caminho de ir para casa, ela acabou se acidentando, um carro veio e bateu nela, com muita força que deu perda total no outro veículo, e no nosso ficou totalmente um prejuízo enorme. Mas até aí tudo bem, quem nunca se acidentou no trânsito? Todo mundo já viu alguém se acidentando, alguém já passou por um tipo de situação dessa. Só que o problema é o que aquilo causou no seu subconsciente, aquilo que causou no seu coração. Hoje, quando nós estamos dirigindo, ela fica preocupada, cuidado, olha, ainda está longe o veículo, ela já está. Então aquilo causou um trauma, passou aquele momento, meio que volta e meia ela esquece que ela sofreu isso, mas todas as vezes que ela se encontra numa posição parecida, ela lembra daquilo, e aquilo bloqueia o sentimento dela, a reação dela. Isso é um trauma, isso é um exemplo de rejeição, não que ela foi rejeitada, mas algo que ficou marcado na vida dela. Então o ser humano ele não consegue de forma alguma esquecer aquilo que ele enfrentou. Aqui Jefté, quando nós olhamos para a vida dele, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi expulso da sua casa, e houve uma consequência nisso. Mas antes da consequência houve uma reação, que quando você enfrenta algo, você só tem algo para uma reação, para reagir, não é? E aí o versículo 3, ele fala qual foi a reação de Jefté. Versículo 3 diz: então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíram. Perceba que a rejeição, ela causa algo na nossa vida, que leva você a fazer algo totalmente diferente da sua natureza. A palavra de Deus diz no início que então Jefté, o gileadita, homem valente, um guerreiro, alguém que tinha algo muito melhor para oferecer para aquela comunidade, um homem valente, um homem guerreiro, mas que por ser rejeitado, ele foge da presença da sua família e passa a andar com pessoas, passa a viver com pessoas que não faziam parte da sua natureza, não eram pessoas que ele deveria fazer parte. Talvez eu possa estar falando com você e você comece a perceber que algo aconteceu na sua vida e você começou a tomar um outro caminho, um outro destino, um outro rumo, caminhar por outros lugares, começou a conviver com outras pessoas. Existiu uma natureza dentro de você, você é um guerreiro, como diz o exemplo de Jefté, mas você fugiu porque você foi rejeitado por alguém e começou a fazer aquilo que não fazia parte da sua natureza. Isso nós levamos à consequência, a mudança de identidade.
a confusão na sua identidade. A rejeição, ela causa uma confusão na sua identidade, porque aquele que era algo passa a ser outra coisa, passa a viver de acordo com aquele sentimento. Um outro exemplo muito claro, eu queria que você abrisse comigo também em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 9, do versículo 8, diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Pastor, quem é esse? Volte alguns capítulos, capítulo 4 de 2 Samuel, versículo 4. Jônatan, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O segundo exemplo que eu queria trazer para você, além de Jefité, é Mefibosete. Mefibosete, foi uma criança também como Jefité, desde a sua infância, passando por traumas. Aqui a Bíblia, nesse versículo que nós lemos, no capítulo 4, versículo 4, conta que aquele menino, ele aos 5 anos de idade, ele perde o seu avô e o seu pai. E como se isso não fosse o suficiente, no momento de fugir da sua casa, do palácio, a mulher que cuidava dele, carrega e nas pressas deixa ele cair, e ele acaba ficando manco. Tempo depois, no capítulo 9, quando então ele é colocado diante do rei Davi, quando Davi quer ajudar a ele, quando Davi quer restituir tudo o que fazia parte dele, porque ele era um príncipe de Israel, a identidade dele tinha totalmente mudado, ele não reconhecia quem ele era. Ele chega diante de Davi e fala: quem sou eu, esse teu servo, como um cão morto? Quem sou eu para receber toda essa honraria? Eu sou como um cão morto. Mas nós sabemos quem era Mefibosete. Era um príncipe de Israel. Ele tinha direito de príncipe, ele poderia herdar tudo aquilo. Davi queria restituir tudo para ele, pela amizade dele com o pai, Jônatan. Ele queria restituir, mas ele não conseguia entender aquilo. O porquê será que tu queres me dar para esse teu servo? O porquê tu queres restituir algo tão bom, se eu sou apenas um cão morto? A rejeição leva o ser humano a não entender os propósitos na sua vida. A rejeição leva o ser humano a não entender quem ele é, a capacidade que ele tem. Talvez existam pessoas que não conseguem mais falar de Jesus, pessoas que não conseguem se relacionar com alguém, pessoas que não conseguem falar em público, porque lá atrás sofreram um trauma, algo que bloqueou a sua vida e parece que é algo impenetrável. Talvez esses dois não conseguiam lembrar daquilo que tinham enfrentado. Talvez ele não conseguia lembrar, tinha 5 anos de idade, 5 anos de idade, quando tudo isso aconteceu. Mas aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento de incapacidade, continuava ainda gritando dentro dele. Eu acho interessante porque a rejeição, ela faz com que você viva de acordo com a reação daquilo que você passou. Mas nós oramos para que Deus nesta noite possa fazer com que você não viva pela reação, mas viva pela revelação daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Eu fiquei muito feliz hoje, eu estava no meu trabalho, estávamos já fazendo uma apresentação para uma criança apenas. E quando eu passei do lado de uma capela, lá no quartel, tinha mais ou menos uns 20 a 30 jovens, uma capela católica. Mas quando eu passei ao lado, aqueles jovens todos na frente, eu senti uma presença sobrenatural do Espírito Santo que eu não tenho como explicar. Eu parei, eu fiquei observando, e os jovens estavam adorando a Deus. E parecia totalmente diferente da minha época. Eu já fui católico,
por muito tempo. E eu fiquei parando, então chegou um outro militar ao meu lado, eu falei, é interessante como Deus ele está agindo hoje, como Deus ele está rompendo vidas. Hoje, quando eu olho para essa juventude, parece que em nada difere da juventude que existe lá na nossa igreja. A forma que eles adoram, a forma que eles se entregam, a forma que eles oram, a forma que eles choram na presença de Deus. Talvez você não consiga até hoje se esvaziar completamente e se entregar na presença de Deus, porque algo pode estar te bloqueando. Talvez você não lembre o que você já enfrentou, mas algo pode estar no teu subconsciente, porque não é normal. Deus ele nos criou para sermos seres adoradores. Não é normal que você, ao ter o próprio Espírito Santo dentro de você, não ter a capacidade de ser audacioso em ministrar a palavra de Deus. Não é normal que você olhe para alguém e se sinta indiferente àquilo. Isso não é normal. Uma certa vez eu ministrando sobre sobrenatural, e eu falei, o sobrenatural é Deus não fazer nada, porque o natural é que Ele faça. O natural é que você seja um adorador. O natural é que você seja um ministro da palavra. O natural é que quando você fale, flua algo que consiga alcançar o mais profundo da vida de alguém que está necessitado. Esse é o natural. Eu tenho uma percepção totalmente diferente do sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que foge do natural, é aquilo que foge do normal. E o normal é que Deus ele se manifeste. O sobrenatural é que ele fique calado. Isso é algo sobrenatural. E eu queria que você abrisse comigo em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, fala algo que eu queria fazer uma analogia. Diz assim: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Quando eu li esse versículo, parece que algo se abriu na minha mente, porque quando nós olhamos para ele, fala sobre a relação de um homem e uma mulher, mas aí vem aquela pergunta: Senhor, como assim a relação entre um homem e uma mulher tem a ver com rejeição? É que quando nós não fazemos aquilo que fomos feitos para fazer, há um bloqueio. O natural é que o homem trate bem a sua esposa, o homem trate bem a sua mulher, que ambos andam juntos. Esse é normal. Mas o que me chama a atenção é o final do versículo, fala que para que não se interrompam as suas orações. A pergunta é: por que será que nós não conseguimos ver o fluir do Espírito Santo? Por que será que o Espírito Santo não flui através da minha vida? Talvez você não esteja fazendo aquilo que você foi criado para fazer. O normal é que você adore, o normal é que você exalte o nome dEle. O normal é que você nesse momento esteja queimando pelo Espírito Santo. Esse é o normal. Mas quando você deixa de fazer aquilo que você foi criado para fazer, aquilo para qual Deus te formou, a Bíblia fala que este ato pode haver interrupção de oração. E se há uma interrupção de oração, logo há uma interrupção de relacionamento com Deus, e logo não há um romper, não há um fluir, e logo há o que Joel prediz: um esfriamento do amor. Perceba que a rejeição é algo muito mais sério do que você imagina. A rejeição não somente bloqueia você, mas quando você é bloqueado, algo sobrenatural, algo que vai além do nosso entendimento também acaba sendo bloqueado. Pastor, parece que não há aquele mover sobrenatural, parece que eu não consigo mais ser dominado como antes eu era. Glória a Deus.
Pergunte o que aconteceu com o seu coração. Pergunte o que aconteceu com a sua mente. Pergunte em que momento da sua vida esse algo se foi. E o terceiro que eu queria falar para você se encontra em Gênesis 45, versículo 4. Gênesis 45, do versículo 4 e 5, diz assim: Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Eu queria que você entendesse o versículo 4, que é totalmente diferente da reação dos outros homens que eu li. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. José disse: Eu sou José, sou seu irmão. Perceba que a reação ela foi totalmente diferente. No primeiro momento nós percebemos que Jefité ele foi expulso pelos seus irmãos, e isso fez com que ele se envolvesse com outras coisas. Isso mudou a sua característica, isso começou a abalar quem ele realmente era, começou a haver uma confusão de entendimento da sua identidade. O outro foi Mefibosete, que também passou por um trauma muito grande, e esse trauma fez com que ele também não reconhecesse quem ele era, um príncipe de Israel. Começou a se ver como um cão imundo. Mas esse outro exemplo também foi vendido pelos seus irmãos, também foi rejeitado pela sua casa, mas isso não mudou a sua identidade. Nesse versículo ele fala: Quem sou eu? Eu continuo sendo José, o teu irmão. Independente se vocês me venderam ou não, isso não mudou a minha essência. Mas por que será que a essência dele não mudou? A cura da rejeição. Só existe uma cura para a rejeição: a aceitação. Só existe uma cura para a rejeição: a aceitação. Fique de pé para ouvir. João capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, vô-lo conceda. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. A única cura para a rejeição é a aceitação. Quando você entende que você foi talvez rejeitado pelo seu pai, talvez você foi rejeitado por um amigo, pelos seus irmãos, mas você entende que você foi aceito pelo Senhor dos Senhores, que você foi aceito pelo próprio Cristo, alguém que não você escolheu, mas Ele escolheu você, antes mesmo de você pensar em querer Ele. Quando você entende que você foi aceito por Ele, todo e qualquer tipo de rejeição se torna indiferente. Eu estou falando talvez com uma juventude que sofreu grandes traumas na sua juventude, na sua adolescência. Talvez eu esteja falando com pessoas que talvez você não consegue fluir, não consegue romper, porque talvez você enfrentou algo, um relacionamento mal sucedido. Talvez você enfrentou um problema familiar, o seu pai se separou da sua mãe. Talvez eu esteja falando com alguém que perdeu o seu pai cedo, a sua mãe cedo. Talvez você foi criado pelos seus avós e não teve aquele acolhimento paterno.
São tantas as possibilidades, que se você for parar para pensar, você vai ver que talvez isso possa estar te bloqueando. Mas existe uma cura para isso: você entender quem você é realmente. A sua identidade não pode de forma alguma ser abalada por aquilo que outras pessoas façam. Você não precisa se submeter a uma nova natureza. Você não precisa se submeter a um novo ser. Você não precisa se transformar numa outra pessoa. Você só precisa ser quem você é. Você não precisa começar a andar de calça rasgada porque todo mundo anda, porque precisa ser aceito na comunidade. Você não precisa começar a falar de uma outra forma diferente para ser aceito por outras pessoas. Você não precisa mudar de cabelo, você não precisa ter uma outra natureza, uma outra cultura para você ser aceito, porque você já é aceito por Deus. Seja apenas quem você é. Seja essa pessoa perfeita que Deus criou. Existe algo que queima dentro de você, e se aquela pessoa não te aceitou, eu quero te falar algo: existe alguém que Deus criou, existe alguém que é compatível com você. Não há uma relação mal sucedida que vai fazer com que você mude quem você é. Não, você é perfeito. Quando nós olhamos para essas pessoas, não foi Jefité que fugiu de casa, ele foi expulso da sua casa. Não foi Mefibosete que se jogou e então ficou aleijado, não, derrubaram Mefibosete. A culpa não é sua. Feche os teus olhos. Comece a ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus. A culpa não é sua. Alguém te derrubou. A culpa não é sua. Alguém te jogou numa cova funda. A culpa não é sua, alguém te expulsou, alguém não quis se relacionar com você. A culpa não é sua. Você é alguém perfeito de Deus. Você era alguém que Deus fez com a maior perfeição. Deus, Ele planejou você. Eu não consigo entender um Deus que planeja alguém para ser fracassado. Eu não consigo entender um Deus que cria alguém para que essa pessoa, no decorrer da sua caminhada, tenha que mudar as suas atitudes, tenha que mudar a sua natureza. Eu não consigo ver assim. Eu consigo entender um Deus que criou, um Deus que pensou, um Deus que planejou alguém perfeito. Antes de ser um aleijado, antes de ser derrubado, ele era príncipe. Oh, aleluia. Ele era príncipe. Antes de ele andar com levianos, com vagabundos, ele era um guerreiro. Antes de ele ser um escravo, ele era um filho amado do seu pai, o mais amado. Mas a culpa não foi deles. A culpa é de quem está por fora, que não entende quem você é realmente. Mas Deus sabe quem você é. Deus sabe o porquê te criou. Deus sabe quem precisa que você volte a ser quem era, que você entenda a sua natureza, que entenda quem você é realmente. Eu sou um guerreiro, eu sou um príncipe, eu sou um filho amado. Isso não pode mudar a minha natureza. A resposta para a rejeição que você possa estar sentindo é a aceitação, e você já é aceito pelo Pai. Adore Ele.